Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Camila e aqui eu moro há 4 anos em Paris junto com meu esposo. Neste canal vocês vão encontrar vários vídeos a respeito de como vir pra cá, como morar aqui, turistar aqui, tá? Então se você ama Paris, se você tá pensando em viajar pra Paris ou se você está pensando em mudar para a França, já se inscreve nesse canal que eu tenho certeza que todas as dicas aqui vão ajudar vocês. E hoje o tema é pra falar um pouco da minha trajetória aí com a minha área profissional no que eu sou formada no Brasil, que é psicologia. Abri uma caixinha lá no meu Instagram, vou deixar aqui meu Instagram, inclusive se você não me acompanha lá, começa a me acompanhar lá, minha amiga, meu amigo, porque lá eu falo direto e reto com vocês, igual uma matraca que vocês estão vendo aqui, né? Troco várias ideias com vocês lá e eu abri uma caixinha a respeito da minha história com a psicologia desde o Brasil, por que eu não atuo aqui, o que aconteceu nessa história toda, se eu pretendo atender brasileiros online, né? Nesse vídeo, até o finalzinho, eu vou estar respondendo todas essas dúvidas, então fica aí, tá bom? Vou começar contextualizando para vocês por que eu escolhi psicologia na minha vida, né? Na verdade, quando eu parti para a universidade, eu fiz 1 ano e 2 meses, mais ou menos, ou menos até um pouquinho, de engenharia de alimentos. Sim, gente, eu já passei aí pela área de engenharia. Quem tá aqui no canal há mais tempo sabe que o Gustavo é da área de engenharia. E eu já tentei fazer aqueles cálculos doidos, absurdos. Quem é de humanas, né, não entende muita coisa de cálculo, vamos combinar aqui. E eu tentei fazer engenharia de alimentos, eu saí totalmente perdida do meu ensino médio. E achei que engenharia de alimentos, por ser uma área nova, tava começando no Brasil essa área, eu ia me dar muito bem, né? Eu olhava meu irmão lá estudando, ele fez controle e automação, né, engenharia de controle e automação, e ele estudava, tirava notas boas, né, com matemática, química e física. Aí eu falei, cara, vou pra essa área aí, uma área nova, vai dar certo, vou me dar super bem. Só que não, né, galera? Quem é de humanas, né, tem umas dificuldades aí, como eu falei pra vocês, e tomei DP de tudo que era matéria, de matemática, de química, de física. Fui percebendo que aquele ambiente não era um ambiente que eu me sentia muito bem, porque, né, tava ali passando um sofrimento emocional. E sempre fui essa pessoa que vos fala, né, que gosta de comunicação, que gosta de falar, que gosta de contato com pessoas. Minha mãe é psicóloga e eu já tinha essa referência na minha casa. Falei assim, acho que eu quero psicologia, acho que eu gosto desse negócio de ser humaninhos, né? E acabei mudando de engenharia para psicologia e amei o curso do começo ao fim. Se eu pudesse, estava até agora estudando porque eu realmente amo psicologia. Me graduei e também, contextualizando para vocês, eu sou pós-graduada em psicologia do trânsito, que, pra quem não sabe, é aqueles profissionais que fazem aqueles testes, né, pra quem tá tirando CNH, a carteira de habilitação, carro, né, então a gente faz aquele teste psicológico do rabinho do cavalo, todo mundo se refere ao teste psicológico como o teste do rabinho do cavalo, né, e o medo que paira nas pessoas de reprovar no teste psicológico e todo mundo falar que a pessoa tá doida, né, então enfim, eu sou aquela profissional também que aplico aqueles testes e que avalia o perfil do motorista que vai estar conduzindo o carro, o caminhão, enfim, etc. Então, feito esse breve resumo aqui, eu vou contar pra vocês como que foi a minha transição, o porquê que eu hoje não estou exatamente atuando como psicóloga aqui e contextualizar pra vocês também o meu processo com a universidade, o que aconteceu comigo. Eu sei que tem muitas pessoas que querem vir aqui pra França, tem esse diploma de psicólogo e como que funcionam as coisas aqui nesse sentido. Na época que eu e o Gustavo, a gente resolveu mudar de país, eu estava fazendo uma pós-graduação, o Gustavo estava saindo do MBA dele também, e a gente tinha um casal de amigos, inclusive a gente conta a nossa história para vocês em detalhes, né, como que foi a nossa mudança de país, como que a gente fez toda essa mudança aqui nesses vídeos, vou deixar aqui no card para vocês. E a gente tinha um casal de amigos em que ela era minha colega de sala, né, na minha universidade, ela casou com um francês e ela conseguiu a validação de diploma aqui na França, em Paris, direto, né? Então ela tinha formado na mesma universidade, né? No mesmo ano que eu, e quando ela veio para a França, ela fez a validação, né? A correlação do diploma dela aqui em Paris e ela conseguiu de forma direta, ela não teve que passar pela universidade novamente. E quando a gente estava estruturando a nossa mudança de país, eu pensei e falei, nossa, que legal, né? Aquela empolgação, né, que a gente tem de não olhar os detalhes, né, e tal. Pensei comigo, deu certo pra ela, vai dar certo pra mim, né? Geralmente quando a gente tá envolto nos nossos sonhos,
naquela coisa toda de mudar de país, a gente meio que perde um pouco da noção, né? E sim, gente, pode dar certo, assim como deu com o colega, com o fulano, com o cicrano, sim, com certeza, mas você tem que contar com a possibilidade, a hipótese de que talvez não dê certo, né? E foi isso que aconteceu comigo. Mas enfim, isso é um detalhe, né, que eu já queria falar com vocês. E a princípio, com toda aquela empolgação, nossa ideia de fazer dar certo a nossa mudança de país, a gente focou primeiro na recolocação profissional do Gustavo, porque a gente sabia que ele estando contratado aqui no país, eu ia conseguir dar entrada na minha documentação para dar justificativa de que eu estou aqui casada e morando com o europeu e tudo. Então a gente, no primeiro ano, assim, a gente focou, na verdade, no emprego do Gu, né? E aí com 2, 3 meses, para nossa surpresa, ele conseguiu o trabalho, até porque eu já comentei com vocês que a área dele é muito boa, né? Contrata bastante aqui em Paris. Então o Gustavo começou a trabalhar e nesse meio tempo em que ele começou a trabalhar, eu consegui meu primeiro emprego como babá Nunu aqui na França, né? Aqui em Paris. Foi uma brasileira que acabou me indicando, ela estava saindo da função dela e ela me apresentou esse trabalho, né? Era para cuidar de 3 crianças na época. E quando eu saí, a mãe já estava grávida da 4ª criança. Eu contei bastante detalhes dessa história também nesse vídeo que eu vou deixar no card, que inclusive eu recomendo vocês assistirem, quem tá à procura de emprego ou quer saber quais são os primeiros passos que a gente faz aqui para procurar um emprego em Paris. Fiquei lá cuidando das crianças mais ou menos uns 7 meses. Depois disso eu fui para uma escola de idiomas aprender a estudar o francês, porque a gente chegou aqui com nível básico de francês. E eu sabia que para ir para a universidade, tentar a validação do meu diploma, eu teria que ter já o meu francês um pouco mais desenvolvido. Vou deixar inclusive aqui no box de informações, porque eu sei que vocês sempre me perguntam aonde eu estudei aqui na França, né? Ou qual escola eu escolhi para estudar aqui em Paris. E eu sempre indico para vocês, porque foi uma escola que foi boa para mim, não é a mais cara nem a mais barata, né? Mas foi uma escola que me atendeu muito bem, que é o Campus Langue. E nessa escola eu estudei por um período de 1 ano mais ou menos, até eu atingir o nível B1. Para quem não sabe, a gente tem uma escala de fala, de compreensão, de domínio da língua francesa, acredito eu, a nível de Europa. Então você passa pelo nível A1, A2, B1, B2, C1 e C2, que é o mais avançado. E para algumas universidades te aceitarem, elas precisam que você tenha um nível aí já de intermediário para avançado. Eu já sabia disso, né? Inclusive para eu fazer toda a minha documentação, eu também precisaria ter esse nível comprovado. Então eu estudei até o nível B1, fiz um teste chamado TCF, se não me engano, na época, e consegui a comprovação, tá? Esse teste a gente não faz em qualquer lugar, a gente faz numa escola específica em que o governo regulamenta tudo bonitinho, você paga por essa prova e sai lá seu nível de proficiência. Então eu consegui o nível B1 e tendo esse resultado eu montei meu dossiê de validação direta, né? Eu fiz um dossiê sem brincadeira deste tamanho e paguei mais ou menos aí uns 150 euros em tradução juramentada, porque, né, não é só enviar tudo que você fez no Brasil numa pasta, você tem que traduzir e juramentar muitas coisas. Essa tradução junto com a juramentação é cara, não é tão baratinha assim, e mandei por correio, porque sim, aqui é tudo na base do papel, aqui é tudo na base do correio, né? Então eu mandei pelo correio toda essa documentação. Nisso que eu mandei meus documentos, eles responderam, um órgão que avalia aí quem tá tentando a validação direta, me respondeu falando que eles iam reunir uma banca que avalia os profissionais que estão tentando validação direta aqui na França, e essa banca, se não me engano, é reunida 1 ou 2 vezes ao ano, eu não me lembro mais, e eu tinha mandado justamente na época que já ia acontecer essa avaliação dos candidatos e que eu deveria esperar uma resposta também via correio, que eles iam me responder se tinha dado ok ou não de aceitabilidade do meu currículo, do meu diploma, de todo o meu dossiê. Passado um mês e meio, quase 2 meses, eles me responderam em carta também, dizendo que não tinham aceitado o meu dossiê
ao contrário da minha amiga, como eu falei pra vocês, e estavam me indicando para fazer um master numa universidade de psicologia. Então eu teria que voltar para a universidade, encaixar ali meus 2 últimos anos de universidade correspondentes, né, do Brasil, fazer o resto da minha formação aqui e depois ainda passar por especialização, porque aqui na França você não sai psicólogo para atuar em qualquer área como a gente tem no Brasil, né? No Brasil a gente forma psicólogo, você pode atuar numa escola, você pode atuar numa clínica, você pode atuar na área de hospitalar, você tem essa formação. Claro que quem tem especialização tem uma melhor recolocação, porque você é especialista, mas aqui você tem que obrigatoriamente sair da sua formação com alguma especialidade. Então, assim, ia me demandar muito tempo aí de formação novamente, sendo que eu já tinha feito uma graduação e uma pós-graduação no Brasil, né? Então, me demandaria mais tempo ainda. E ter recebido essa carta, gente, não foi momento fácil na minha vida. Confesso que eu fiquei muito abalada emocionalmente, porque, de novo, né, essa questão de mudar de país não é algo simples. Às vezes a gente tem uma ideia de que as coisas vão dar certo, talvez uma positividade exagerada com relação às situações, o que é bom por um aspecto, porque a gente tem que ser positivo e buscar as coisas positivas nas nossas vidas. Só que ao mesmo tempo, as coisas podem não sair do jeito como a gente quer. E quando se trata de sonhos, mexe mais ainda. Então, como eu falei pra vocês, sempre foi meu sonho psico, sempre foi meu sonho trabalhar com isso. E eu me sentia ali naquele momento impedida, né, pelo governo. Obviamente, concordo com todo o processo, todo o procedimento, até porque profissionais da área da saúde precisam estar regulamentados. É um trabalho que é muito delicado, mexer com pessoas é algo muito delicado, então eu concordo super com o processo, mas ao mesmo tempo, né, mexe bastante com quem recebe essa resposta, e pra mim foi negativo. Nessa época, a gente já tava aí no momento de postular para as universidades para começar já no outro ano, né, a formação, master, a universidade, escolas, aqui tudo começa em setembro, tá? O ano letivo na França começa em setembro. Então, quando é junho, julho, se não me engano, todas as postulações que você quer fazer para a universidade, para qualquer coisa, você tem que fazer nessa época de junho, julho, para começar em setembro. Então, não é que nem no Brasil que a gente começa janeiro lá, né? Janeiro, fevereiro começa o ano letivo. E quando eu recebi essa carta, eu fiquei assim, como eu falei para vocês, muito mexida, mas o Gu, mais a minha família falou, não, posta aí, postula para as universidades, se der certo, deu, se não der certo, você tenta o próximo ano, né? E motivada aí, né, com a força da família e todo mundo, eu postulei para 4 universidades diferentes aqui que tinham o curso de psicologia, mas assim, eu tinha um mês para postular e foi muito desafiador, porque eu não sabia como fazer todo esse processo. Eu e o Gustavo, a gente praticamente fez sozinho as postulações e de verdade, gente, vocês entram no site das universidades, é tudo muito bagunçado, você não entende o que é o que, eles pedem muitas informações de documentação, de comprovação de que você fez isso e aquilo, e você nem sabe como põe aquilo naquele lugar, sabe? A dificuldade toda de procurar o que você tinha que pôr, a gente passou tudo isso, eu e o Gu juntos, né? Enfim, postulamos para 4 universidades dentro desse pouquíssimo tempo, né? Porque, de novo, é muita burocracia também para postular para as universidades, e somente uma me aceitou para uma entrevista, né? Porque primeiro você precisa fazer uma entrevista. Dessas 4, só uma me chamou para entrevista. E tendo essa universidade me aceitado para entrevista, lá foi eu, né, fazer a entrevista com meu nível B1 de proficiência em francês. Muito nervosa, estava tendo greve dentro da universidade, então assim, muito complicado, porque você não achava ninguém na recepção, você não achava ninguém assim na frente da universidade, tinha uma galera reunida lá no meio do pátio, fazendo lá os discursos lá de revolta, da greve e tudo mais. Para encontrar o setor que eu precisava fazer a minha entrevista foi muito difícil, eu não achava as pessoas, fiquei esperando praticamente 1 hora para ser atendida, porque a diretora de ensino que tinha que fazer a entrevista comigo não apareceu no horário marcado, e você fica ali naquela situação sem saber como é que faz, como é que resolve. Assim que a diretora chegou, ela foi chamando as pessoas para fazer a entrevista, chegou a minha vez, sento lá bonita, feliz e contente. Ela faz várias perguntas para mim, e aqui tá uma questão que eu já comentei com vocês em um outro vídeo, que francês
eles têm um jeito de lidar com as coisas, não é que nem a gente chega no lugar e tá assim, ó, com esse sorriso, né? A pessoa tá longe, você... Sabe, francês não tem essa habilidade, né, essa coisa da empatia no olhar, no rosto, sabe, nas expressões, eles não são assim. E ela começou a me entrevistar educadamente e estava perguntando do meu histórico no Brasil, o que eu fiz, o que eu estudei, o que eu não estudei e tudo mais. E basicamente a psicologia no Brasil, a formação em clínica, que foi a área que eu fiz estágio, é baseado em Freud, né, não tem Lacan, né, aqui na França é muito mais voltado para o Lacan, né, a escolas de psicanálise e tudo mais, e por isso também, né, eu nem sabia na época, mas depois eu vim a descobrir que essa universidade tinha muito mais foco em Lacan do que Freud, então por esse lado, né, foi um aprendizado pra mim também. Mas assim, eu não passei na entrevista e ela foi assim, francesa, do jeito francesa, dizendo pra mim que eles não iam me aceitar e que eu precisaria ser inserida em algumas aulas lá de inserção da universidade e também de conhecimentos básicos em Lacan, sendo que eu também nem curto muito Lacan, né? Então, tudo bem, ela estava com a razão dela, mas assim, ela não me explicou muito bem, ela só falou isso de uma maneira francesa mesmo, com expressão fechada e tudo, e eu me lembro muito bem que o meu dossiê estava em cima da mesa, né, de frente para ela, e ela fez um risco, um X enorme no meu dossiê, né, e aquilo para mim foi muito impactante, porque já tinha sido impactante a minha trajetória, né, até aquele momento, e ela ter feito um X no meu dossiê foi como se ela tivesse feito um X em mim mesma, sabe, aquela sensação de... sabe? Cortando, e eu me lembro muito bem desse dia. Saí de lá muito, né? Muito chateada, muito triste. E toda essa situação, hoje eu sou muito grata, hoje eu sou muito mais forte com tudo isso que aconteceu. Na época eu me fragilizei bastante, precisei aí sair um pouco de cena da psico aí, né? Pra eu poder refletir, ter cabeça aqui pra ver o que eu queria fazer. E foi justamente nessa época também que eu comecei aqui esse trabalho maravilhoso que eu amo. Então hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, mas nessa época, pessoal, foi bem difícil, foi bem complicado. Hoje, ao meu ver, trabalhar com psicologia, trabalhar com comunicação aqui nas redes sociais são coisas que se complementam, né? Elas somam, se acrescentam de uma maneira absurda pra mim, então sou muito feliz com o que eu faço hoje. Como vocês podem imaginar, eu não dei procedimento aí no meu processo de validação do diploma de psico aqui na França. Tem muitas pessoas que mesmo dando negativa na avaliação direta, elas continuam o processo fazendo Master, Master 1, Master 2 e a especialização. E eu quero indicar pra vocês o vídeo de uma profissional da psicologia que eu não conheço pessoalmente, mas achei o vídeo dela maravilhoso, que é muito completinho. Ela fala com muitos detalhes sobre o processo de validação dela aqui na França. É o vídeo da Nath, eu vou deixar aqui no box de informações. Se você é psicóloga, está preparando o seu processo, seu currículo aí para validação de diploma, vão nesse vídeo dela, tá? Vejam lá, anotem tudinho como foi o processo dela e vejam também que o processo não fica só nessa postulação que eu falei para vocês. É um processo que exige muito e que eu acredito que você tem que estar muito preparado emocionalmente para isso, porque, gente, é praticamente uma universidade novamente, né? Não acho isso ruim, como eu falei para vocês, mas tem que estar preparado, né? A partir do momento que você sai do Brasil, é uma outra vida que você tem aqui, são novos caminhos, diferentes do que você já percorreu até então. Então, deixar tudo que você tem no Brasil e começar algo diferente, novo, um novo processo, até repetitivo no outro país, exige muito emocionalmente. Isso eu falo com muita ênfase pra vocês, né? Eu sempre pontuo, falo, porque às vezes isso não tá tão claro na nossa mente. A gente tende sempre a achar que vai dar tudo certo, e se der tudo certo, ótimo, mas e se não der? Né? Então, que isso não seja motivo de vocês desistirem do que vocês querem, se é psico, se é se descobrir um outro caminho, porque isso também acontece. E isso foi muito importante pra mim. Hoje eu considero que, na verdade, não tem erros na vida, tem coisas que ajustam a gente para o nosso propósito, para aquilo que a gente nasceu pra fazer. E agora eu vou responder algumas perguntinhas que vocês me fizeram lá no meu Instagram a respeito da minha área de psicologia. Então, a primeira perguntinha, e na verdade, acho que a pergunta que dominou as caixas lá foi: por que eu não atendo os brasileiros que precisam de atendimento online em psicologia? E aqui eu tenho duas questões que acabam assim me desmotivando um pouco, né, confesso, que é a respeito do fuso horário, porque geralmente vocês aí
no Brasil tem horário disponível, mas para serem atendidos no final do dia. Final do dia do Brasil geralmente é já indo para muito tarde da noite aqui para mim, depois das 10 da noite. Inclusive é uma dificuldade que eu tenho para fazer lives com vocês, porque o fuso horário gira em torno de 3, 4 horas de fuso para frente, né, do Brasil. Isso é um pouco chato, um pouco delicado, porque às vezes é muito tarde, e aí eu, para atender melhor vocês, para conseguir que todo mundo esteja na live, eu tô um pouquinho mais tarde aqui. E também com relação à moeda, que vocês devem imaginar, né, para eu cobrar um valor que vale a pena aqui para mim, eu teria que cobrar um valor um pouco alto ali em real para compensar. E esses são os dois motivos que sempre me pegam mais quando eu penso nessa situação. Não descarto, porque como eu falei para vocês, eu amo essa área, é uma área que eu amo mesmo, mas ao mesmo tempo atender, abrir aí a agenda para atendimento seria um pouco delicado para mim, meio desconfortável por esses dois motivos. Outra perguntinha que me fizeram foi a respeito da psicologia, né? Se é um curso difícil, o que eu acho, qual é a minha opinião a respeito do curso em si. Gente, a psicologia é um curso assim que demanda bastante da gente, é um curso que você precisa entrar assim pra leitura, pra desbravar e aí esses lados aí que vai demandar muita reflexão da gente. Inclusive na minha graduação a gente brinca bastante que às vezes a gente entra lá pra se conhecer e isso não dá muito certo, né? Porque acaba mexendo bastante aí com o que a gente acredita, nas coisas que a gente pensa da vida, mas são coisas boas, sabe? Pra mim sempre foram questionamentos muito positivos a respeito do ser humano, a respeito da nossa vida em si. Então pra mim foi assim, ter feito psicologia pra mim foi assim uma identificação de cabo a rabo, como a gente brinca, né? Mas é um curso que demanda bastante da gente mesmo, a gente precisa estar ali 100%, né? As aulas são muito pesadas no sentido de você prestar muita atenção, eu fazia muitas anotações, e quando chegou lá no final do curso, sem brincadeira, eu cheguei nos meus 45 quilos, hoje eu peso 52, porque era muito relatório e eu emendava de sexta para segunda fazendo relatórios e demanda bastante, mas é um curso que eu amo, sempre amei, e eu falo pra vocês, assim, quem se forma em psicologia é uma área, assim, que realmente é muito louvável, sabe? Você ajudar uma pessoa numa crise, numa situação ali que ela precisa e poder transformar, né? Principalmente nesse tempo que a gente tá vivendo de pandemia, estamos no atual momento vivendo aí coronavírus, a demanda de ansiedade, de depressão aumentou demais, e você poder fazer parte da vida de alguém, transformar esse momento em positivo, é algo que assim, não tem preço que pague. Então realmente eu falo como uma apaixonada, porque a psicologia sempre foi algo que me moveu muito e me move até hoje. E pra finalizar, tem muita gente que me pergunta como faz pra validar diploma em arquitetura, direito, medicina, farmácia, enfermeiro. Camila, como é que eu faço pra fazer isso? Qual que é o caminho? Me diga, me conte, me dê a dica. Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal e não perderem, porque o próximo vídeo eu vou ajudar vocês a se informarem como é que faz pra dar os primeiros passos pra saber como é que valida o diploma em outras áreas aqui na França. Beleza? Não esquece o like, deixe seu comentário para eu saber se você gostou do vídeo, se ficou alguma dúvida ou algo que vocês querem saber mais aqui da minha história, que eu volto para contar para vocês. Beijo!